Irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar sobre o perdão. Como tem pessoas que têm facilidade de perdoar os outros. É muito mais fácil perdoar os outros, às vezes, para algumas pessoas, do que perdoar a si mesmo. As pessoas, elas geralmente, quando cometem um erro, às vezes elas não se perdoam, passam a vida inteira com aquele peso na mente, a angústia, o coração às vezes amargurado, porque ela cometeu um erro e ela não se perdoa. Tem pessoas que elas carregam um peso muito grande a vida inteira, porque elas olham para o passado e elas falam: por que eu não fiz diferente? Por que aquilo aconteceu? Por quê? Aí fica se perguntando por quê, fica se condenando, não se dá chance de ter uma vida melhor, porque elas acham que elas não são merecedoras por algum pecado que cometeram. Jesus, quando estava na terra, perguntaram para ele quantas vezes deveríamos perdoar. Ele falou 70 vezes 7 ao dia. Aí, para perdoar os outros, às vezes tem pessoas que não têm dificuldade de perdoar, mas elas são perfeccionistas, elas não aceitam que elas erraram e elas não se perdoam e ficam carregando um peso ao longo da vida, e isso é muito doloroso, tanto para a vida dela própria e com as pessoas em volta. Porque uma pessoa, quando ela não é feliz com ela, ela não mostra essa alegria com as outras pessoas e ela não se acha merecedora de nada. E muitas pessoas atrapalham a própria vida e atrapalham o propósito de Deus na vida delas. Elas se desviam porque elas acham que, pelo passado, por tudo que aconteceu na vida dela, pelos erros dela, ela não tem chance com Deus. Porque o inimigo das nossas almas, ele gosta de culpar as pessoas. Dizer: olha, você errou, você não é merecedor, se você for fazer tal coisa para Deus, as pessoas vão dizer: quem é você para fazer isso? Você fez tal coisa no passado, você não merece isso, você não é digno disso. E essa pessoa, ela guarda essas coisas. Tem pessoas que são difíceis de aceitar as bênçãos de Deus, mas o peso ela carrega e ela vai se curvando na vida dela. Ela vai carregando coisas terríveis para a vida dela, porque ela não aceita a alegria de volta, porque ela sorri para os outros, mas por dentro ela tem e mexe com a autoestima da pessoa. Ela se sente inferior às outras. Ah, porque fulano está progredindo porque ele merece. Aquela está se dando bem porque ela merece. Todos nós somos pecadores. Quando Jesus viu aquela mulher adúltera, ele perguntou para todos que estavam querendo apedrejá-la, não foi para um só. Ele falou: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. E eles foram embora, quietinho, caladinho, porque não tem ser humano na terra que nunca pecou. Estes que apontam os pecados dos outros, às vezes com uma vida toda certinha, uma vida toda maravilhosa, às vezes guarda segredos, guarda coisas que eles mesmos não gostam de falar, porque carregam às vezes dores, às vezes não é nem por maldade. Tem pessoas que olham para si mesmo e tem raiva de si mesmo. Como que eu fui fazer isso? Para que eu fui fazer isso? Olha o que aconteceu com Davi. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então Davi disse a Natã:
pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá, porque Davi tinha cometido adultério. Davi mandou matar, mandou o esposo da mulher com que ele ficou, ele mandou ele para o fronte de batalha, para que ele morresse, para ele ficar com a esposa. E Deus não aceitou o que ele fez, que ele cometeu o adultério, e a mulher com que ele cometeu o adultério, ela engravidou. E o que aconteceu? Quando foi depois, o menino morreu, porque Deus, ele puniu Davi. O pecado de Davi foi punido. Deus falou: você não morrerá, mas o menino sim. Então Davi ficou, Davi percebendo, porque Davi, ele passou 7 dias, Davi passou dias jejuando e pedindo a Deus, implorando pela vida da criança. Ele jejuou e passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazer levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. Davi, ele fez a parte dele. Ele orou, ele jejuou, ele se arrependeu, ele pediu perdão para Deus, ele se arrependeu verdadeiramente do pecado que ele tinha cometido, mas ele foi punido. E depois que a criança morreu, o que ele fez? Ele lavou-se, ele tomou um banho, ele lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Isso significa: não devemos olhar para o passado. O que passou, acabou, morreu, está acabado, não tem como voltar. O nosso passado não volta. O que importa é a partir de hoje. É a nova chance que Deus nos dá a cada dia. Se você que está escutando essa oração tem algo que te machucou no passado e que te dói muito, toma um banho, entra no chuveiro, toma um banho, chora para Deus, agradece a Deus,
Apresenta essa situação para Deus e fala: Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu quero vida nova. Eu quero um óleo novo na minha vida. Espírito Santo, traz um renovo para a minha vida. Limpa essa mente, limpa esse coração, Espírito Santo. Traz uma nova vida. Eu sozinho eu não consigo. Traz um óleo novo para a minha vida. Mostra-me, Senhor, as bênçãos que estão vindo em minha direção. Eu recebo em nome de Jesus. Tira tudo que foi velho, toda a nhaca do passado, tudo que foi sujeira, tudo que foi desgosto, tudo que foi angústia, tudo que te deixou marcado. Entrega para Deus, entrega para o Espírito Santo e toma um banho no teu chuveiro, pega o teu sabonete, toma um banho bem delicioso, sai do chuveiro, te perfuma, passa um perfume, fala: eu sei que o Espírito Santo de Deus está comigo. Através desse perfume eu sinto a presença de Deus, a presença real de Deus, me trazendo uma vida nova, me trazendo hoje com uma diferença. Eu estou saboreando a minha vida com o óleo do Senhor, um óleo novo, um óleo de cura, de libertação. Te liberta de todo o mal do passado, das coisas que falaram de você, das coisas que te magoaram, das coisas que talvez você fez para alguém, você fez com alguém que hoje você não faria, das coisas que você fez com você, das coisas que você não fez de bom para você, que você tem o hoje para você fazer. Nós estamos aqui, estamos vivos. Davi percebeu, ele não podia mais fazer nada por aquela criança, ele já tinha morrido. Então ele foi cuidar da vida dele e Deus deu para ele um outro filho, Salomão, o rei Salomão, aquele que substituiu Davi, aquele que pediu, que Davi ensinou para ele, olha, sabedoria. Pede a Deus sabedoria. Ele, quando era criança, ele ouviu o pai falando para ele: peça discernimento para Deus e sabedoria todos os dias. É isso que devemos pedir a Deus: sabedoria, discernimento, entendimento da palavra do Senhor. Deus está falando para que olhemos para o hoje, para o novo de Deus, o que vem de bom para as nossas vidas. Davi ganhou um grande presente, que foi o filho Salomão, que pediu para Deus, do jeito que ele falou, pediu sabedoria para Deus, e ele foi um grande rei. Então, vamos pedir para Deus sabedoria, vamos pedir para Deus entendimento. Deixe o passado para trás, esqueça, não tem volta. O passado não tem como mudar, mas nós mudamos hoje. Tem pessoas que vivem falando: eu não mudo, eu sou assim, a vida me fez assim. Não, meu irmão, minha irmã, a cada dia as misericórdias de Deus, elas se renovam. A cada dia, Deus perdoou o pecado de Davi, foi o pecado de adultério. E ele perdoou, e ele teve uma vida nova, um renovo. Deus deu outro filho para ele, e ele teve uma vida nova. E ele teve a bênção de Deus, porque ele se arrependeu do fundo do coração. Quando nós erramos, o que devemos fazer? Nos arrepender. O que Deus quer de nós é um coração puro, um coração verdadeiro, que mostra para Deus as nossas fraquezas. Nós somos falhos, ninguém pode apontar o dedo para você nem para mim, porque as nossas falhas nós entregamos para Deus. É Deus quem deve nos julgar, é Deus quem pode te julgar, meu irmão, minha irmã. Você pode ter feito coisas terríveis no passado. Tem homens que tiveram um passado terrível, que fizeram coisas muito erradas e hoje são grandes homens porque se arrependeram, porque não fazem mais e não podemos apontar o dedo. Por isso que quando uma pessoa ela se arrepende, você não pode dizer: ah, mas você vivia fazendo isso, ah, mas você vivia fazendo aquilo. Não podemos fazer isso com ninguém, porque quando
essa pessoa se arrepende e ela volta e ela tem um renovo na vida dela, ela merece. Nós merecemos outra chance. Se dê outra chance, não deixe ninguém apontar o dedo para a sua vida. Entregue sua vida para Deus. Agradeça a Deus porque está vivo, está viva, tem nova chance. Chance de melhorar, chance de prosperar, chance de fazer, de ter um renovo na sua vida. Se perfume, se cuide, ame o que Deus te deu, ame a sua vida, ame a sua família do jeito que ela é. Porque quando entregamos aquilo que temos para Deus, de difícil, aquilo que precisamos mudar, Deus muda em nossas vidas. Aquilo que não conseguimos fazer, Deus transforma em nossas vidas. Só precisamos orar, chorar para Deus, mostrar para Deus as nossas fraquezas e Ele faz uma grande transformação. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento, Pai, as nossas fraquezas, o nosso passado, aquilo que doía, Pai, tira, Senhor, de dentro dos teus filhos e filhas. Faz com que cada um de nós, Pai, vivamos o presente, agradecendo a Deus, agradecendo ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. E nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Pai. Aqueles que, sem querer, Senhor, porque o ser humano, ele não entende que quando ele faz a maldade com o outro, ele está fazendo para a própria vida. Então, perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados e perdoa os pecados dos nossos irmãos e dai-nos uma vida nova. Vem, Espírito Santo, derrama o teu óleo novo em nossas vidas, um renovo, um olhar diferenciado, agradecendo, um olhar grato, um coração grato, cheio de amor, cheio de vitórias. Que você sinta o perfume de Deus na sua vida, que na sua casa tenha muita paz, que a paz comece dentro de você e da sua mente e que haja um renovo e que você tenha muitas bênçãos do Senhor, assim como Davi teve a bênção do renovo que foi com o filho Salomão. Que Deus venha com bênçãos de renovo em nossas vidas, na nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Que o Senhor dê renovo nas finanças, para todos aqueles que tinham uma vida boa nas finanças e hoje fica se perguntando por que perdeu aquele emprego. Senhor, vem com um trabalho novo, vem com chance, vem com vitórias na vida do teu povo. Dai renovo, Senhor, não olhe os nossos pecados, abençoa os teus filhos e filhas que têm esperança, porque quem espera no Senhor não fica decepcionado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é com gratidão por esse renovo, por esse óleo novo em nossas vidas, pelo perfume do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, derramado esse óleo santo do Senhor em nossas vidas, que eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus. Não esquece, meu irmão, minha irmã, Deus te ama tanto que deu seu Filho Jesus para nos salvar, para salvar a tua vida, a minha vida e de cada membro das nossas famílias. Entrega todos os dias tuas preocupações naquele que pode, naquele que faz, naquele que transforma. Fazemos a nossa parte, Senhor, aqui na terra e o Senhor vem com provisão. É isso que eu creio. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.